Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. O meu nome é Maria do Carmo Lencastre, sou geriatra da Câmara Técnica de Geriatria de Pernambuco. E o próximo tema é um tema urgente e importante dentro da medicina, mas também para a instituição de longa permanência. Então eu peço agora para o professor Rubens Fraga Júnior para vir à mesa e apresentar a sua palestra. Dr. Rubens de Fraga Júnior é médico especialista em geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, professor titular de gerontologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná e coordenador da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia dos artigos. A sua apresentação será sobre telemedicina e assistência em instituição de longa permanência de idosos. Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Conselho Federal, à Câmara Técnica, ao presidente, a todos vocês e ao nosso colega Gerson também pelo convite. Não tenho conflitos de interesse sobre esse assunto. Foi pesquisado pela American Geriatric Society, pela Sociedade Americana de Geriatria, quem é o perfil, qual o perfil do idoso residente hoje, né, nas instituições de longa permanência americanas, né? E ele colocou, inclusive, na última edição aqui do Geriatric Review Syllabus, que a típica residente é uma mulher de raça branca, solteira, geralmente viúva, e, como foi falado aqui, com um apoio social, um sistema de suporte social muito limitado. Também foi falado aqui, hoje na parte da manhã, só repetindo, são pessoas, são residentes que necessitam de assistência em mais de 3 atividades da vida diária. Quase 90% tem esse tipo de necessidade. Necessita também de assistência para comer, né, em 59%, dieta muitas vezes alterada mecanicamente, com uso de espessantes em mais de 32,5%. Talvez eu não vou falar muito, porque o Daniel vai falar daqui a pouco também sobre isso, não? Incontinência, uma das principais causas de institucionalização dos nossos idosos, né? Comprometimento auditivo visual 33%, a falta de dificuldade para deambular e a maioria com o uso de cadeira de rodas para se movimentar, né? As doenças também, esses pacientes eles têm polipatologia e, como foi falado aqui, consomem 4, 5 medicamentos, pelo menos, tem polifarmacia, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, comprometimento cognitivo. Veja que a incidência é alta de comprometimento cognitivo moderado e severo, como demência, Alzheimer, uma das principais, depressão e também transtornos comportamentais, que muitas vezes ocorrem nas demências moderadas, em que é causa de institucionalização desses idosos. O tempo de estadia também foi pesquisado pela AGS, e aqui, com menos de 90 dias, 20%, que é aquele paciente que faz uma fratura de colo de fêmur e que é relocado para uma instituição para fazer reabilitação, né? E depois ele retorna, muitas vezes, a um centro-dia, um hospital-dia, uma instituição alternativa ou a própria residência. Mas mais de 90 dias, quase 80% permanecem. E mais de 3 anos, quase 25%. Então, daí a pergunta, quem faz a assistência desses nossos pacientes? Historicamente, o médico de instituição de longa permanência, também ainda falando da realidade que não é nossa, que é a realidade americana, é o clínico geral, o médico de família, que dedica menos de 2 horas por semana, né? Talvez o nosso desafio seja dedicar 24 horas, 7 dias na semana, né?
talvez a telemedicina possa ser uma alternativa de ter médico presente na ILPI todo esse tempo. Mas a realidade é essa, né? Eu conversei com alguns colegas, né? Uma época eu trabalhei com ILPI, mas atualmente conversei com alguns colegas que são médicos de família na minha cidade, Curitiba, e a gente mais ou menos está batendo de 2 a 4 horas por semana ILPIs de 25 pacientes, para ter uma ideia. Então é muito pouco tempo a presença do médico em ILPI. A realidade é que o trabalho em ILPI é um trabalho desafiador, é um trabalho gratificante, que exige muitas habilidades, muita sensibilidade em questões, não apenas questões médicas, mas questões interdisciplinares, transdisciplinares, porque nós trabalhamos com equipe multidisciplinar, questões éticas, questões legais. Não raramente eu recebo cartas do Ministério Público, né, em que eu tenho que, perguntando, né, porque o Ministério Público não pode ficar sem fazer isso, né, se aquele idoso, né, ele tem consciência, ele tem capacidade de atos de vida civil, né, se realmente ele está ali porque é desejo dele e está havendo um respeito à sua autonomia, à sua independência ou não, né. Então, a gente está respondendo cartinhas e é assim mesmo, faz parte, né. A interface também da ILPI com doenças agudas, né? Então, a gente tem muitos residentes de longa permanência que vão acabar indo para o hospital. Por quê? Porque eles acabam fazendo infecções, às vezes pelo processo da própria imunossenescência, eles são mais sujeitos à pneumonia, são mais sujeitos a pielonefrites, a própria sepse, insuficiência cardíaca descompensada e até mesmo desidratação. Entrando então na telemedicina, né, que nós encontramos também alguns sinônimos quando a gente pesquisa a literatura, como telesaúde, telehealth, né, nós temos aqui uma miríade muito grande, né, de buscas que nós podemos fazer na literatura, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante. Os benefícios da telemedicina não é só aproximar, muitas vezes, o médico, às vezes por uma distância geográfica muito longa, mas ele supera essas distâncias, o acesso é oportuno, muitas vezes 24 horas por dia, 7 dias na semana, ele melhora a eficiência de serviços, ele melhora a interação entre os profissionais da equipe multidisciplinar, ele pode ser usado como treinamento de provedor para provedor, ele melhora a capacidade e qualidade de serviços, ele proporciona uma interação direta, nós usamos comunicação assincrônica, comunicação sincrônica, e a gente consegue melhorar isso entre o provedor e o paciente, né? Teleconferência, por exemplo, e monitorando condições crônicas, né, avaliando, descobrindo muitas vezes uma descompensação que pode ocorrer de insuficiência cardíaca e evitar que esse paciente seja levado por uma ambulância até um hospital, seja avaliado, seja internado, muitas vezes passando por uma morbidade muito aumentada. E o manejo de doenças crônicas, né, a própria diabetes, a hipertensão e outras. Então, os serviços de telemedicina chegam de diversas formas. Nós podemos ter através de clínicos gerais, de geriatras e outros especialistas, como cardiologistas, pneumologistas, profissionais de psicologia, de psiquiatria, fisio-TO, monitorar esses residentes das ILPIs, manejar a doença crônica e até mesmo educação em saúde. Como que isso é feito? É feito através de uma forma sincrônica, que nós chamamos, quando você tem algum equipamento de telemedicina em que haja comunicação, né? Que haja uma câmera que filme o paciente. A gente vai mostrar um vídeo já à frente mostrando um atendimento em telemedicina. Mas, basicamente, é uma comunicação sincrona, e assincrônica é quando a gente encaminha por
por e-mail, por arquivos, esse tipo de informação da saúde do paciente. Monitorando remotamente o paciente e utilizando muitas vezes aplicativos móveis também. O tipo de usuários vai desde centros médicos, ambulatórios, consultórios, instituições de longa permanência, até mesmo escolas, repartições públicas, aonde o consumidor estiver. Então nós temos aqui, nos avanços tecnológicos, os dispositivos, né, que vão desde os smartphones, os tablets, os vestíveis, né, wearables. Nós temos celulares e aplicativos e até mesmo jogos, né, a realidade virtual, imersiva. Usamos também sensores e serviços. Nós temos a possibilidade de usar um estetoscópio eletrônico e auscultar o coração, auscultar o tórax, escutar o abdômen, né? Nós temos câmeras para visualizar pé, fazer podologia, telepodologia, por exemplo, úlceras de pressão, né? Visando exatamente o nosso paciente. Com relação às ILPIs, esse é o estudo, o presidente da Câmara Técnica, o Ademir, falou agora há pouco, né? É o estudo da Health Affairs, né, em que ele mostrou, né, que é possível você economizar dinheiro, né? Hoje, com a entrada do 5G nos próximos 2 anos, vai ficar cada vez mais barata a telecomunicação. Mas nós podemos reduzir o quê? Idas desse paciente, né, a chamada de uma ambulância, ida na sala de emergência, através do uso da telemedicina, né? Um declínio significativo de 11,3% das taxas de hospitalização, né? E uma economia, que no caso foram feitos em 11 nursing homes, 11 ILPIs, um custo anual de 151 em poupança, né? Gastando 30 mil em telemedicina por nursing home, deu uma economia de 120 mil dólares anuais. Então, resumindo, a gente pode usar a telemedicina como teleconsulta de atendimento de emergência na ILPI. Nós podemos usar também como teleconsulta com especialistas e o monitoramento remoto do paciente. Então, aqui é um trabalho da Janda, em que ele avaliou a gestão de mudança aguda da condição do paciente, né, que é uma condição crônica e que, de repente, faz uma modificação do padrão, né? É claro que a gente vai passar por cuidadores, vai passar isso por enfermeiras, técnicos de enfermagem, para que se chegue ao médico, né? Então, ele vai detectar isso como? Então, traduzindo o artigo, uma mudança de estado geral do idoso residente é observada. A enfermeira, o técnico de enfermagem, completa a observação, né, e documenta isso, né? Ela entra em contato com o médico, né? Ela faz um breve relato do que está acontecendo com o estado do paciente, né, a modificação do estado de saúde do paciente de forma aguda, muitas vezes, nesse exemplo. E ela vai utilizar um equipamento de telemedicina, um totem que tenha eletrocardiograma, que tenha esteto eletrônico, que tenha uma tela de vídeo com uma câmera para filmar, né? Então ela vai ser essa enfermeira será um teleapresentador, que reunirá os dados clínicos, conecta o idoso residente com o médico usando os equipamentos que eu vou mostrar no vídeo já em seguida. O teleapresentador facilita assistências com o médico, que realiza um teleexame clínico, né, por assim dizer. E o médico vai concluir a visita dele, né, estabelecendo um plano terapêutico. We started telehealth services in late 2016 and obtained a piece of equipment Isso é basicamente that we're able to wheel into a equipamento. patient's room or a patient's cottage when needed and when a physician is not here. They can come over here to my cottage and A see what's enfermeira wrong with me. vai sendo He can be downtown orientada at pelo Medicare. médico, né, a examinar o paciente. Well, I had the nurse checking my heart and my arms. I still had help.
So if we need to use telehealth, we will call our MUSC on-call physician. They usually spend a couple seconds to minutes, discussing what's going on with the resident, talking directly to the resident. The nurses are there to assist. If it's a cardiac issue or a respiratory issue, we plug the stethoscope in. Então ela escuta o coração, escuta o pulmão, escuta o abdômen, filma alguma lesão de pele. Isso tudo vai de forma sincrônica chegar ao médico que está remoto. At first they were unsure because it was something new, and like anything new, everybody's a little bit unsure. Once we started using it. Então, é interessante, né? É um desafio, né? Mas eu acho que pode fazer parte das nossas condutas, do nosso dia a dia na assistência desses pacientes em LPIs, né? Claro, é uma coisa ainda que seja futuro, talvez, mas deve ser pensado também em termos de saúde pública, né? Esse é a gente vai falar dos guidelines, das diretrizes. Eu fiz uma pesquisa, mas mais para frente eu falo. Mas a Agência de Pesquisa e Qualidade de Saúde, né, ela fez um relatório sobre exatamente, né, o que dizem as revisões sistemáticas, né? Semana passada eu entrei no PubMed e estava lá, telemedicine, 30.281 artigos. Está aumentando muito o volume, a consistência de pesquisa em telehealth e telemedicine. E 779 são revisões sistemáticas. O telemonitoramento ele é feito, como vocês viram ali, por sensores remotos, né? A informação é enviada via internet, né, para o profissional de saúde. Então, tem vários equipamentos que podem ser utilizados, né? E é observado ao vivo isso, né? E pode também fazer um monitoramento em tempo real, alertando as equipes médicas. O que mostra alguns estudos, esse é um estudo feito na Inglaterra, que com o telemonitoramento de doença crônica, como insuficiência cardíaca, DPOC, diabetes, foi possível 15% de redução de visita de emergência, 20% de redução de admissão hospitalar, 14% de admissão eletiva, 14% de redução em dias de leito hospitalar e 45% de redução de taxa de mortalidade. Então, tem vários estudos que é citado nessa revisão, né, chegando às vezes até 68% a não admissão em instituições de longa permanência. Então, as perspectivas é que o telemonitoramento, né, ele permite que os pacientes forneçam mais dados aos provedores de maneira mais rápida do que poderiam ser obtidos em visitas do médico, da ILPI, ou visitas em ambulatórios, permitindo que os pacientes sejam monitorados em ILPIs e não em hospitais. Diretrizes precisarão considerar o contexto de assistência, bem como o impacto sobre custo e qualidade de cuidados, né? A literatura ela é vasta, é variada, né, constituída por centenas de revisões sistemáticas, né, em várias condições clínicas e funções de cuidado de saúde. Então, as perspectivas é que já existem evidências suficientes, segundo esse estudo da HR aqui, mostrando a eficácia da telemedicina no telemonitoramento de doença crônica, na comunicação e aconselhamento de pacientes e psicoterapia. Parece que a saúde mental vai lucrar muito com a telemedicina, né? É possível hoje você fazer por Skype e por vários tipos de aplicativos, fazer teleconsultas na área de saúde mental também. Mas voltando aqui às ILPIs. A enfermagem tem importância, mas é monitorado pelo médico, os resultados são analisados sempre por autoridades, sendo médicos, né? No entanto, geralmente não há médico presente na ILPI, né? E essa questão clínica, então, vai ser levada para um acesso remoto, através do uso da telemedicina, né? Esse trabalho aqui é um trabalho do Canadá, que foi feito uma pesquisa sobre a eficácia, custo-eficácia da telemedicina, e
foi feito com aquele formato PICO, né, que a gente utiliza para pesquisar medicina baseada em evidência. P de população, I de intervenção, C de comparação e outcomes, que é desfecho. Então, as perguntas que foram feitas foram as seguintes. Qual a eficácia clínica do uso da telemedicina para facilitar a realização de intervenções de saúde e consultas em instituições de longa permanência? A resposta é que teve uma revisão sistemática que 79% dos casos de telepodologia, né, uma área, por exemplo, na área de diabetes, que é muito importante, né, foi satisfatória para o diagnóstico em uma instituição de longa permanência. A maioria dos clientes, 87%, preferiu teleconsultas em vez de viagens físicas para clínicas hospitalares. Além disso, a telesaúde mostrou-se viável e eficaz em fornecer com segurança os serviços de saúde necessários a residentes em ILPIs, na área de medicina geral, de geriatria, psiquiatria e neurologia. A segunda pergunta é qual a relação custo-eficácia da telemedicina, né, nas ILPIs. E eu tenho depois esses artigos, eu já disponibilizei ali para a secretária, o pessoal pode daí solicitar. Uma revisão sistemática incluiu um total de 3 estudos de custos primários e relatou que os cuidados de saúde prestados em ILPIs por telemedicina eram mais baratos do que os métodos convencionais. Foi relatado à medida que mais serviços eram fornecidos a uma determinada instalação de telesaúde, o custo do serviço diminuía e melhorava ainda mais a viabilidade financeira da telemedicina. Então, ela vem parecendo que ela é custo-eficaz a implementação do uso da telemedicina em LPIs. E a terceira pergunta é as diretrizes, né? Então, a resposta é que não se encontrou ainda, não tem na literatura diretrizes, né, que mostre algoritmos de tratamento em relação ao uso da telemedicina. Talvez seja o próximo passo, né? Esse é um trabalho que foi feito sobre percepções de quem trabalha em LPI para reduzir hospitalizações potencialmente evitáveis, né? Então, aqui, se você observar, quanto mais próximo de fortemente concorda. Quanto mais próximo de 5, fortemente discorda. Então, se você notar, não dá para ler muito bem, mas o primeiro aqui, os provedores, eles falam que a telemedicina pode preencher esse gap, esse abismo que existe muitas vezes entre a ILPI e um hospital, por exemplo, de doente agudo. Também mostrou que melhorou a qualidade do residente. Mostrou, aqui na outra página, mostrou que é possível, deu 1,46, quer dizer, bem próximo de 1, que é possível ouvir-se os ruídos do coração, do pulmão, do intestino, através de estetoscópios eletrônicos, né? O índice de satisfação é alto em relação a isso. É possível também fazer uma boa avaliação de lesões por pressão, né? Então, tem uma série de valores aqui que falam a favor, realmente concordam com o uso da telemedicina pelos provedores que trabalham em ILPIs. Nesse estudo, a conclusão é que entre prestadores de LPIs há um alto grau de confiança, né, no potencial de solução da telemedicina em hospitalizações potencialmente evitáveis, né? E as conclusões é que programas de telemedicina em LPIs podem contribuir para um atendimento médico oportuno, de alta qualidade, né, reduzindo hospitalizações desnecessárias. Então, as conclusões. O que a gente pode pensar sobre isso tudo que a gente viu, muitas experiências internacionais e poucas brasileiras ainda. Políticas públicas são importantes, investimento em tecnologia, pesquisa em bases de evidências, a própria demanda do consumidor, áreas de foco que vão promover a implementação em escala. O SUS pode abranger
uma cobertura, como é feito pelo Medicare, Medicaid nos Estados Unidos ou na Europa pelo NHS, os convênios médicos também, a necessidade de uma melhor regulamentação, uma legislação mais apropriada sobre isso, né? Novas práticas de gerenciamento e integração de telesaúde com interoperabilidade e não esquecer da segurança cibernética dos dados dos pacientes. Aqui só mostrando um exemplo de health aging dentro de uma ELPI na Alemanha, né? 3 residentes aqui tocando, né? O violino com 86, piano com 92 e o cello com 95 anos, né? Os residentes se reúnem 2 vezes por semana para ver esses idosos tocarem nessa ILPI. Obrigado.